é um jogador muito fora de série, né? Ele fez o Fluminense jogar num nível muito acima do que o Fluminense pode jogar. Agora, o Flamengo já procura reforços, Renan, a partir de novembro. E um nome que foi noticiado ontem, né, o Júlio Miguel da Action Live, aqui da Rubro News também, foi que o Flamengo tem interesse no John Arias. E segundo o Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, ele entrou em contato com o José Boto, diretor de futebol, que hoje pela manhã confirmou a nossa notícia que o Flamengo tem interesse no John Arias, que não vive um bom momento no Wolverhampton, com 2 pontos somente na Premier League, reserva do Wolves, vai para a Copa do Mundo, ele não corre o risco de não ir para a Copa, mas ele é titular da seleção da Colômbia. Então ele quer ter mais minutos, quer jogar mais, tinha um grande protagonismo no futebol brasileiro, principalmente no futebol carioca aqui no Fluminense, campeão da Libertadores, e é um jogador que custou 22 milhões de euros aos cofres do Wolverhampton, que topa negociar o jogador em definitivo. E ele quer voltar a atuar. A prioridade seria a Europa, mas há um entendimento no Wolves que com 28 anos ninguém pagará o que pagou ao John Arias com a faixa etária que ele tem. Então é possível que ele possa realmente, de fato, retornar ao futebol brasileiro. O Fluminense tem prioridade, mas não existe cláusula que proíba ele jogar em qualquer outra equipe do futebol mundial. O que o Fluminense tem é prioridade. Somente. Se vier uma proposta ao Wolverhampton pelo John Arias, a equipe inglesa comunica ao Fluminense. E o Fluminense pode cobrir ou igualar. E aí fica na mão e no critério do atleta jogar ou não em time A, B ou C. Então, Renan, o Flamengo tem interesse no John Arias. O Gabriel Reis confirmou com o José Boto a informação que a gente trouxe ontem. E o Flamengo coloca o John Arias como prioridade de reforços para a próxima temporada. Eu fico só na dúvida nessa questão sobre o John Arias, porque ele é um jogador muito identificado com a camisa do Fluminense, né, cara? Ele é um dos maiores ídolos da história do clube e eu não sei se ele realmente estaria disposto a perder essa idolatria aceitando uma proposta do Flamengo. Dificilmente o Fluminense teria realmente dinheiro para poder bancar, cobrir qualquer oferta envolvendo o Flamengo hoje no cenário brasileiro, né? Eu acho que só Flamengo e Palmeiras têm esse potencial hoje para poder fazer uma contratação de um atleta de Premier League, independente de qual seja o clube, de clube A, B ou C. Eu acho que o Flamengo deu uma resposta muito grande ao mercado de transferências na última janela com a vinda do Samuel Lino junto ao Atlético de Madrid, que é um dos 3 maiores clubes hoje, e já há bastante tempo, né, do futebol espanhol. Então só me pergunto sobre essa questão envolvendo realmente a idolatria de um cara como o John Arias, que para mim foi o jogador mais regular dentro do futebol brasileiro nas últimas temporadas, superando inclusive o de Arrascaeta. Falo isso muito em virtude da questão física do John Arias em relação à questão física do de Arrascaeta, que tem uma temporada de 2025 realmente acima da média, né? Eu acho que a temporada 25 do Arrascaeta já é melhor do que a temporada de 2019, quando ele foi campeão de tudo pelo Flamengo. Mas o de Arrascaeta não conseguiu, nas temporadas anteriores, ter a mesma regularidade que o colombiano teve com a camisa do Fluminense. Então, assim, seria, claro, uma grande contratação do Flamengo. Eu acredito que grande parte dos torcedores do Flamengo gostariam de ver o John Arias com a camisa rubro-negra. É um jogador de 28 anos, não sei se vale realmente 20 milhões de euros nesse momento, até porque não está em alta também lá no futebol inglês, mas se ele viesse para a Gávea, meu amigo, colocaria o Flamengo, sem sombra de dúvidas, na próxima temporada com uma condição ainda maior de seguir brigando aí pelos títulos que tem. Seletor, e essa possibilidade, cara, seria possível? Assim, a gente teve uma informação em relação ao atacante Wallacian, né, que esteve muito próximo de ser negociado nessa janela, né, ele poderia ir para o Wolverhampton, mas o diretor de futebol do Wolves foi para o Crystal Palace, que é o clube que agora tem interesse no Wallace, né? É um jogador que tem contrato com o Flamengo até 27. E aí, com essa apuração que a gente também teve acesso ao desejo do Flamengo de contar com o John Arias, porque pelo que o Flamengo imaginava, era o Wolverhampton que tinha interesse no Crystal Palace, né? Ou no Wallacian, e não o Crystal Palace, né? E aí acabou a informação chegando para às nossas fontes, obviamente que a gente corre, né? Aos nossos ouvidos, que o Flamengo tem interesse no John Arias, que é do Wolves. Vai destacar que o Wolves tem 3 brasileiros, né?
é um lateral direito agora que me falhou a memória, né? E o João Gomes, que jogou no Flamengo, e também o André, ex-Fluminense. E que o Flamengo coloca o John Arias como prioridade. Seria um grande reforço, o Flamengo realmente tem que, de fato, tentar buscar a contratação do John Arias, que é um cara que é acima da média, e é um jogador que... Pedro Lima. Pedro Lima, né? Pedro Lima. Eu sabia. Era um lateral que me falhou a memória. Tinha o Matheus Cunha que foi para o United, né? Saiu de lá. Então, a pergunta que eu vou fazer para o Cereto é: Flamengo, de fato... Na verdade, Júlio, perdão. O Pedro Lima foi emprestado ao Porto pelo Wolverhampton. Jogador que foi formado na base do Sport. Não sei se é isso que você está... Isso. É bom jogador. Então, também foi prestado, né? Então, só realmente, de fato, são dois. O João Gomes e o André. Ambos volantes, né? Criados aqui no Rio de Janeiro. O André no Fluminense e o João no Flamengo. A situação seria até a seguinte: o Flamengo tem uma grande quantia para receber a partir de janeiro de 26. Né? Tem a nova patrocinadora master da camisa, que é uma casa de aposta, que agora vai injetar um grande dinheiro também no Flamengo. Tem material esportivo, N patrocinadores, cota de TV. O Flamengo realmente, como você falou, vai estar com os cofres recheados. Isso se for campeão, de fato, das competições, porque tem as premiações. O Flamengo, pelo que eu apurei, não vai medir esforços para tentar a contratação do John Arias. E eu queria que você falasse, porque é um jogador também que atua em multifunções, como o Felipe Luiz gosta, né? Que é outro que também deve ser mantido no cargo como treinador do Flamengo. Bom, eu acho que seria uma contratação excepcional. Acho que o John Arias, ele muda qualquer time de patamar, para usar a expressão que o Bruno Henrique gosta, né? Já que o tema hoje da live também é o Bruno Henrique. Inclusive o Flamengo também muda o Flamengo de patamar, por mais qualidade que tenha o Flamengo em todas as posições. É um jogador muito fora de série, né? Ele fez o Fluminense jogar num nível muito acima do que o Fluminense pode jogar. Tanto é depois que saiu o John Arias, o Fluminense voltou à realidade, né? Teve um choque de realidade. O John Arias era o cara que fazia a grande diferença no time do Fluminense. Bom, eu só fico assim meio receoso, porque, pô, o cara acabou de ir para a Inglaterra, né? Quer voltar. Tudo bem que ele tá no Wolverhampton, que é o lanterna do campeonato inglês, né? Tá numa situação muito complicada. O Vitor Pereira foi mandado embora, que era um técnico que foi o técnico que indicou a contratação dele, botava muita fé no futebol dele. Então não é fácil você jogar na Premier League num time que disputa para não ser rebaixado. No Flamengo, ele teria total protagonismo, né? Disputaria títulos, ficaria ainda mais próximo da seleção colombiana, pensando na questão da Copa do Mundo. Eu faria esse investimento. Acho que é um jogador excepcional, um jogador de uma qualidade muito acima da média. E essa questão de ser ídolo do Fluminense, jogador de futebol não pensa nisso. Eu já não tenho mais essa ilusão de que o jogador de futebol pensa na idolatria. Jogador de futebol quer saber de dinheiro, entendeu? Quando ele troca o Fluminense pelo Wolverhampton, ele poderia até ter o argumento de que, olha, eu tô indo para a Premier League, é o meu sonho jogar numa liga como a Premier League, jogar na Inglaterra, mas agora já quer voltar. Não dá para você comparar a tradição do Wolverhampton com a tradição do Fluminense. O Fluminense tem uma camisa muito maior, né? O Fluminense tem uma camisa gigantesca, assim como o Flamengo tem uma camisa gigantesca, não dá para comparar. Então o jogador de futebol é muito hipócrita, é muita historinha para boi dormir, né? Tenho vontade de jogar na Inglaterra. O cara tem vontade de ganhar dinheiro, e foi ganhar dinheiro, e agora, com essa possibilidade de voltar para o Flamengo, se voltar para o Flamengo, vai pensar também no dinheiro. E aí, também, imagino eu, na questão da visibilidade e no protagonismo, porque no Flamengo ele pode ser muito mais protagonista. Sim. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do clube de vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat
ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora e já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$ 9,90 por mês. Pode acreditar.